Boa noite, boa noite. E aí, rapaziada? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Domingo, 23 horas, 23 minutos. Damos início à nossa gravação da segunda parte da trilogia a respeito do desvelamento do STF. Algumas pessoas me perguntaram por que desvelamento do STF. Vejam que a palavra o desvelar, né, vem do trazer à luz, né? Então, por que desvelar? Vamos descortinar, né? Poderíamos utilizar a expressão, o descortinamento, né? E por que essa expressão? A expressão para que vocês possam começar a ter um olhar mais crítico e reflexivo a respeito do STF, né? Então, como a gente está num período de bastante turbulência, digamos assim, de judicialização da política, né? Eu achei interessante a gente gravar essa trilogia. Para quem não assistiu a primeira parte, ela já está salva lá no canal do YouTube, né? E ela foi uma parte um pouco mais conceitual e histórica, e hoje a gente mergulha de vez no STF, né? Vamos ver onde ele está na Constituição, qual o poder que a Constituição dá para ele, como ele é composto, como é que é a forma de como eu entro no STF, né? Então, a partir de agora, a gente começa esse estudo mais detalhado do STF e vamos fazer. Olá, e aí, dona Rosane, tudo certo? Obrigado pela companhia. Então, a gente vai fazer um estudo do direito comparado, né? Porque é importante a gente ter em mente que o Brasil é um país de tradição civil law, sim, não é um país de tradição common law, né? E no decorrer da nossa live de hoje eu vou falar um pouquinho mais, vocês vão entender o porquê dessa importância em se distinguir país de tradição civil law e país de tradição common law para a Suprema Corte. Bueno, vamos lá. A primeira vez, ou a menção do Supremo Tribunal Federal ou o enquadramento dele está lá no artigo 92. Né? O artigo 92 da Constituição vai começar dizendo lá, são órgãos do Poder Judiciário. E o 92.1 vai ser o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal ele faz parte da organização do Poder Judiciário. Sim? Aí depois, lá no 102, ele vai começar a falar das atribuições do STF. Então ele vai dizer que compete principalmente ao STF a guarda da Constituição. Sim? Então nós, naquela pirâmide keynesiana, e aí não vou entrar na discussão sobre a pirâmide keynesiana, mas para ilustrar, nesse momento eu vou utilizá-lo, né? Na pirâmide keynesiana, sim, está aqui a Constituição Federal e está aqui o Supremo Tribunal Federal, né, como guarda da Constituição. A função principal dele é a de guarda da Constituição. Sim, se eu sou guarda da Constituição, quem serão os membros? Né? E aí os membros estão lá no artigo 101. Né? Vai dizer lá no 101 que o STF compõe-se de 11 ministros, cidadãos, né, com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notório saber jurídico e reputação ilibada. Aqui um primeiro esclarecimento, né? A gente não pode ficar no senso comum. Vejam vocês que para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, eu não preciso ser advogado, eu não preciso ser juiz, eu não preciso ser bacharel em direito. Tá? Óbvio que hoje todos os ministros do STF da história do pós-88 não teve nenhum caso que não fosse alguém da área jurídica, mas a Constituição abre essa brecha para que possa ser ministro do STF uma pessoa que tenha notório saber jurídico, né? Para ter notório saber jurídico não necessariamente eu tenho que ser da área jurídica, e reputação ilibada, certo? Então vamos lá, 11 ministros. E aí eles são indicados por quem? Eles são indicados pelo presidente da República, sim? Não é concurso, né? Não é indicação de mais ninguém que não seja o presidente da República, sob a chancela da maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Sim? Então o presidente da República escolhe quem ele quer que seja o ministro do Supremo Tribunal Federal, em havendo a vaga, por óbvio.
E esse indicado do presidente ele vai passar por o que a gente chama de uma sabatina lá no Senado Federal. Né? Para quem faz prova de concurso, cuidado, não é no Congresso Nacional e não é na Câmara dos Deputados, é no Senado Federal. Então a sabatina ocorre lá no Senado Federal por maioria absoluta. Maioria absoluta, nós temos 81 senadores, 81 dividido por 2 daria 40,5. Então a maioria absoluta são 41 senadores. 41 senadores têm que aprovar a indicação do presidente da República, certo? Vamos lá. O presidente da República indica, o Senado Federal vai chancelar por maioria absoluta e a partir disso eu tomo posse como ministro do STF ou como ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quanto tempo? Vitaliciamente. Né? As hipóteses de retirada ou de saída de um ministro do Supremo Tribunal Federal são aposentadoria voluntária, né, desde que preencha os requisitos para tal, aposentadoria compulsória, né, então chegou a 75 anos, não tem mais, era 70 anos, foi para 75, né, então chegou a 75 anos, não tem o que fazer, tu vai ser aposentado compulsoriamente, e uma hipótese que muitas das pessoas não sabem, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal ele pode sofrer o processo de impeachment, né? Então, nesses tempos conturbados, impeachment do Gilmar Mendes, impeachment do Fux, né? Enfim, dos mais variados ministros do STF, várias vezes aparece a informação de impeachment e tem gente que diz, não tem impeachment só para o chefe do Poder Executivo, né? Só para o presidente. Não. O ministro do STF ele pode sofrer o impeachment e a fundamentação teórica disso está lá no artigo 52, inciso 2º da Constituição. Bueno, sabendo que o STF é um órgão do Poder Judiciário, que a ele compete principalmente a guarda da Constituição, que o STF é composto por 11 ministros, indicados pelo presidente da República e com a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal, que eles têm esse mandato de forma vitalícia, salvo as hipóteses que a gente acabou de ver, né? A aposentadoria voluntária, a aposentadoria compulsória ou o impeachment. Né? Da onde surgiu isso? Né? E aí vejam, o Brasil é um país de tradição civil law, mas a forma de escolha dos membros e a forma de composição dos membros, ela é similar à adotada nos Estados Unidos da América. Sim, isso mesmo, Estados Unidos da América é um país de tradição common law, né? E com peculiaridades ou com muitas diferenças do sistema judiciário norte-americano pro brasileiro. Mas enfim, né? Tu precisa saber que essa forma de composição e essa forma de indicação ela tem uma origem estadunidense, né? Norte-americana. Porque lá nos Estados Unidos nós temos a Suprema Corte com 9 juízes. Esses juízes também são todos indicados pelo presidente da República e também são chancelados. Eles passam por uma sabatina lá no Senado Federal também, maioria absoluta. Então o Brasil fez uma cópia ipsis literis do que nós temos na Suprema Corte norte-americana. E aí vão começar os problemas que nós vamos problematizar depois. Então vamos lá, estudo de direito comparado. Estados Unidos. Então o Brasil copiou, fez um Ctrl-C, Ctrl-V dos Estados Unidos. Agora, vamos lá para a tradição canônico-germânica. Né? Como é que funciona na Alemanha? Na Alemanha, nós temos 16 membros. Só que esses membros, eles são indicados, né? Vejam, e aí surge a primeira crítica, e da qual eu também acompanho, de que a indicação lá na Alemanha, na Itália, na França, na Espanha, né, ela é feita de forma mais democrática. Enquanto no Brasil a indicação é feita só pelo chefe do Poder Executivo, só pelo presidente da República, Alemanha, Itália e França, eles têm uma indicação mais democrática. Então, o chefe do Executivo indica, então o presidente indica, o Poder Legislativo indica e o Poder Judiciário indica. Então essa é uma primeira crítica que pode ser feita à forma de composição do STF. No Brasil, em que pese nós tenhamos uma tradição canônico-germânica, a indicação para membros do Supremo Tribunal Federal ela é uma atividade privativa do presidente da República. Então aqui a gente começa a falar em um problema de qual é a legitimidade democrática de quem está lá.
né? Porque se nós somos um país onde existe o poder legislativo, executivo e judiciário, e a Suprema Corte seria, a guarda da Constituição deveria ser feita por pessoas indicadas por esses três poderes, o que aqui nós não temos. Sim? O que mais que nós temos interessante? Lá na Itália, por exemplo, né, gurizada? Na Itália, lá, a indicação ela é feita pelo Legislativo, pelo Executivo, pelo Judiciário e mais. Lá na Itália, para eu ser um membro lá na Corte Constitucional, eu tenho que ter no mínimo 25 anos de magistratura. Né? Para quê? Para evitar que uma pessoa que não tenha vivência, né, da prática judiciária chegue a um posto tão relevante. Né? Então, lá na Itália, aí nós começamos a ter alguns filtros, né, para quê? Para evitar problemas. Né? Então, veja que a Itália se resguardou nesse sentido. Olha, tem que ter 25 anos de magistratura para poder ser indicado para membro da Suprema Corte, certo? O que mais que nós temos aqui, ó? Lá na França, por exemplo, né, de 3 em 3 anos, 1/3 das vagas lá na França são 9 membros também, tá? São 9 membros e de 3 em 3 anos, 3 ministros saem e entram 3 novos. Né? Aqui o que a gente vê nos países de tradição canônico-germânica, o mandato não é vitalício, o mandato ele é temporário. E isso, em alguma medida, é importante. Por quê? Porque traz uma oxigenação. Tá? Nós não temos, por exemplo, vamos lá, o fato social, né? Ou as fontes materiais do direito, né? A vida humana como um todo, né? Ela é muito flexível. Né? E eu sempre comento em sala de aula, né? Se há 10 anos atrás, não, 10 não, mas vamos lá, que a gente há 30 anos atrás falasse nos direitos dos direitos das pessoas homoafetivas, das pessoas LGBTQI, né? Haveria não, para aí, né? Hoje não, hoje a vida está diferente. Né? Então, às vezes é necessário uma oxigenação. Veja que essa mesma oxigenação foi pensada lá no 5º Constitucional, né? Lá nos tribunais, né? A indicação para desembargadores, por exemplo, dos tribunais regionais federais, né? De 1/3, de 1/5, né? dos membros serem da advocacia do Ministério Público. Para quê? Para haver uma oxigenação. Então essa é uma das críticas que pode ser feita ao modelo que nós temos no Brasil atualmente, né? Não se tem oxigenação. Por quê? Porque tem que esperar o cara, perdão a palavra, né? Temos que esperar o ministro completar os 75 anos para ele ser aposentado compulsoriamente, vai abrir uma vaga e vai entrar alguém. Né? Mas aí os outros 10 permanecem os mesmos, não há oxigenação, né? Não há essa democratização, né? Afora a questão de não haver indicação para membros do Supremo Tribunal Federal pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. E aí vejamos que aqui nós temos um outro problema também. Guilherme, o Brasil, qual é o problema? Na verdade, vejam, né? Eu também costumo falar em sala de aula que no Brasil a gente fez um liquidificador, né? Pega o liquidificador, bota, isso aqui é legal dos Estados Unidos, coloca, isso aqui é legal da Alemanha, coloca, isso aqui é legal da Itália, coloca, isso aqui é legal da França, coloca. Né? E a gente bateu e a gente criou uma fórmula nova, né? O nosso controle de constitucionalidade, o nosso sistema constitucional é diferente, né, de todos os outros países do mundo. Porque a gente foi pegando, foi fazendo mesclas, né? Alguém falou que isso aqui era bom, vamos pegar. Né? E qual é um dos problemas disso? Né? Qual é um dos problemas da gente adotar tão afinco o modelo norte-americano? Lá nos Estados Unidos, né, as indicações para os juízes, via de regra, não fazem concurso público como é feito aqui. Lá nos Estados Unidos existem geralmente as indicações, ou na Justiça Federal, né, a posse é por meio de indicação, e nas justiças estaduais dos estados que assim quiserem é feita por votação. E aí o que acontece? Lá no modelo norte-americano, no modelo da Common Law, é que surge o controle difuso de constitucionalidade, sim? Então, o juiz de primeira instância pode fazer controle de constitucionalidade, assim como o membro da Suprema Corte. No Brasil já não é assim, né? Porque aqui nós fazemos controle difuso e controle concentrado. E aí nós temos um problema, porque posso ter um juiz que chama para si uma responsabilidade que não é dele, né? E aí o juiz não pode legislar, né? E eu sempre falo em sala de aula, o juiz não pode, o juiz faz
coisa julgada para as partes que litigam no processo, salvo as exceções previstas lá no controle, né? Mas o juiz de primeiro grau, ele não pode legislar, né? E por que ele não pode legislar? Porque no Brasil o juiz é um concursado, sim, né? Estudou, né? Tem os seus méritos para estar lá, mas ele é concursado, ele não é eleito democraticamente para fazer uma legislação, né? E aqui eu já vou fazer uma chamada para a live que nós vamos fazer na próxima semana, né? Por quê? Porque no Brasil, vejam que em algumas demandas parece ser importante, ou parece ser bom quando o juiz é ativista, ou quando o juiz quer fazer legislação, né? Mas isso cria um problema, cria-se um déficit democrático, que a gente vai analisar na live da próxima semana. Por quê? Porque o juiz ele não é eleito pelo povo, né? E aí por quê? Porque o juiz ele tem que seguir a Constituição e tem que seguir o Código do Processo Civil, né? O juiz está lá e esse controle está cada vez mais difícil de ser feito, né? De que aquela crítica que o professor Leno Streck faz, o que é isso, decido conforme a consciência, o juiz não está lá para julgar conforme o partido político que ele adotou para a vida dele, ele não está lá para julgar conforme a religião, né? E aí vou tentar problematizar rapidamente aqui. Em Santa Maria nós tivemos a primeira ação que autorizou o registro civil de duas mães e um pai, né? E eu não vou entrar no mérito se isso é bom ou ruim, eu estou dizendo eu estou tentando trazer o problema jurídico que isso traz, né? Duas mães e um pai. O CNJ tem o sistema de controle, e aí tem as normativas e os cartórios de registro civil das pessoas naturais, tem lá o sistema, né? Chegou aqui de Santa Maria uma decisão judicial, sim, a pessoa chegou, o casal aqui de Santa Maria eram duas meninas, né? As meninas convidaram um amigo para fazer para ser pai da criança, e ele falou: olha, eu não quero tão só fazer o ato físico, eu quero ser pai também, eu quero aparecer na certidão de nascimento, eu quero criar junto essa criança, né? E a criança nasceu e o rapaz e a menina que não estava grávida foram até o cartório, e o cartório falou: olha, eu não tenho como fazer o registro de duas mães e um pai, aqui é uma mãe e um pai, ou duas mães ou dois pais, enfim, né? Então eu não tenho como fazer isso. Eles judicializaram essa demanda, e o juiz aqui de Santa Maria falou: olha, pela dignidade da pessoa humana, enfim, pelo artigo 5º, pelo princípio da igualdade, ninguém pode ser tratado de forma diversa, né? Eu concedo o direito de ter reconhecido na certidão de nascimento duas mães e um pai. Sim? Só que acontece, né? Existe todo um ordenamento jurídico por trás disso, né? E aí, de novo, eu não estou entrando no mérito se isso é bom ou se isso é ruim, tá? Eu estou dizendo para vocês que aí nós temos um problema, porque os juízes, né, tomam para si uma responsabilidade que não é deles, né? E aí o que acontece? Nesses casos, parte da população aplaude, né? Não, tá certo. Agora, a parte da população não aplaude, né? Porque nós ainda vivemos um país bastante conservador, né? E prova disso é o nosso poder legislativo, né? Veja lá, bancada da bala, bancada evangélica, bancada ruralista, né? São pessoas eleitas pelo povo, e eu não tô de novo aqui, né, expressando juízo de valor, estou dizendo numa realidade. Então, no nosso país nós temos lá a bancada evangélica, né? Na bancada evangélica tem determinadas pautas que não vão passar por lá. A sociedade está num jeito, mas a bancada evangélica vai lutar para defender o interesse das pessoas que elegeram eles para estar lá. Sim? E aí nessa lacuna legislativa vem o juiz e cria uma norma no caso concreto, né? E aí nós temos um problema, né? E aí o que acontece? Isso aqui a gente vai ver que ele vai dizer: inconstitucionalidade do artigo tal do Código Civil, né? Ou vamos discutir, isso nós vamos discutir na próxima live, né? O conceito de família, né? Família, casamento ou união estável de homem e de mulher, né? Não fala de homem com homem, de mulher com mulher, né? Mas então, para aí, né? Pode o juiz, né? O juiz, ou vamos lá para o STF de novo. O STF tem a função de ser guarda da Constituição e não de alterar a Constituição, né? Para alterar a Constituição, tem que ir lá no artigo 60 ver como é que funciona a emenda constitucional, fazer a proposta de emenda constitucional, quem é competente para tal, e se quer alterar a Constituição, altere-se a Constituição, né? Então vejam que
em razão dessa salada de frutas que foi feita, né, no controle de constitucionalidade brasileiro e a forma de composição, nós começamos vejam que os problemas, eles têm uma origem ou coisas que muitas vezes a gente não problematiza, né, e como a nossa ideia aqui é tentar criar um raciocínio crítico e reflexivo em vocês, é importante que vocês partam dessas premissas, né, a partir de hoje nas discussões, nos trabalhos acadêmicos de vocês, e aí vejam, né, às vezes as pessoas falam, pá, professor, me dá um tema tema de TCC, pá, mas olha, só dessa nossa conversa de hoje surge um horror de assuntos para se discutir num TCC, né, então o que eu queria trazer para vocês hoje era isso, né, dizer que a nossa Constituição adotou uma postura que é quase uma cópia ipsis literis do que ocorre nos Estados Unidos, né, com relação à composição e forma de indicação dos ministros, e que isso traz consigo alguns problemas de ordem democrática. Né? Por quê? Porque a indicação é exclusiva pelo presidente da República. Né? E aí nós temos também, né, além dessa questão da indicação exclusiva pelo presidente da República, nós temos aqui os ministros são, em tese, vitalícios. Né? Não existe essa oxigenação que ela é necessária, né? Ela faz parte do processo democrático, né? A oxigenação, a alteridade, né? Vejam que vocês podem não estar concordando com o que eu estou falando, mas é importante saber o meu posicionamento. Né? A partir do momento que eu discordo de ti ou que tu discordas de mim, né? O importante disso é que a sociedade ganhe como um todo, e lá no STF principalmente isso. Né? E então, por hora, gurizada, era isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. Eu já coloquei no feed a programação da semana. Domingo que vem a gente vai fazer a última parte, e aí nós vamos problematizar com casos práticos do STF, né? Qual é o problema do STF? Vamos pegar um ou dois casos práticos e vamos debater a respeito deles, né? E deixa eu ver o que mais que eu tinha para dizer para vocês. Terça-feira, dia de prática previdenciária. Quinta-feira nós vamos ter outra live com convidado, né? Dessa vez, na primeira a gente prestigiou o pessoal do concurso, agora nós vamos prestigiar o pessoal que pretende seguir a advocacia, né? E a nossa temática vai ser bastante interessante, porque o nosso questionamento é: a advocacia me escolheu ou eu escolhi a advocacia? Então eu vou estar trazendo um grande amigo, né, para falar sobre a advocacia com vocês e falar como é que foi a escolha, a época de faculdade, pós-faculdade também, quais as formas de agir ou como é que ele chegou onde ele está hoje. Né? E na sexta-feira nós faremos a nossa tradicional revisão de constitucional para a prova da OAB. Obrigado a todos que entraram, obrigado aos que estão presentes. Eu não sei, deixa eu perguntar, tem gente presente aí na live. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Aproveita aí. Aproveita e pergunta. Né? Se ninguém tem perguntas, né, me despeço de vocês, e essa live provavelmente na terça-feira já vai estar lá no canal do YouTube. Uma boa semana a todos, bom serviço, bons estudos, um abraço e tchau!